Então, pessoal, é assim que nós reconhecemos o início de um verdadeiro avivamento. A atmosfera de avivamento, como nós já sabemos, ela vem a partir de pessoas que estavam que nem Maria, a irmã de Lázaro, quando ela disse, no versículo 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então é a partir desse sentimento que nós podemos identificar e perceber a atmosfera de um avivamento, certo? Quando há pessoas, um grupo de pessoas do mesmo propósito, que reconhece que há uma necessidade urgente da presença maior do Espírito Santo. Quando há esse entendimento dessa real necessidade, então aí nós começamos a viver a criação de uma atmosfera propícia para um avivamento de pessoas sedentas, desesperadas, orando e clamando, suplicando e dizendo para Deus, Senhor, nós precisamos do mais da tua presença. Nós necessitamos, não é uma questão é uma questão de necessidade. Então, quando uma pessoa que está buscando um avivamento pessoal, ou então quando um grupo reconhece e começa a clamar por essa urgente necessidade, começa a clamar desesperadamente pelo mais, e para onde, Márcia? Por mais de Deus, por mais do Espírito Santo. Então aí começa a criar, né, criar um clima, começa a criar uma atmosfera para o avivamento, né? Foi como Maria disse, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Então vamos dizer que a morte de Lázaro é como a igreja. Então o que é que ela estava dizendo? Que se Jesus estivesse lá, aquela igreja não teria morrido. Não teria morrido espiritualmente. Então logo ela reconhecia que o problema daquela igreja era porque estava precisando de mais de Deus, estava necessitada de mais do Espírito Santo. Por isso que tinha acontecido aquela morte, vamos dizer que seja a morte espiritual daquela igreja chamada Lázaro. Então quando existe um grupo de pessoas que reconhecem, ou então quando tem alguém individualmente reconhecendo, clamando e declarando para Deus essa necessidade, então ele vem. Onde é que está isso na Bíblia, pastor Renato? Foi quando ela disse, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, no versículo 34, foi o que aconteceu. Então disse, quem disse? Jesus, aonde puseste? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Precisou de 4 dias, a partir do momento que Jesus foi acionado, até a casa de Lázaro. Mas precisou daqueles dias para que alguém reconhecesse que a falta de Jesus gera a morte. Porque se Jesus estivesse chegado antes, talvez não teriam reconhecido. Se Jesus estivesse chegado quando Lázaro ainda estava vivo, como é que aquela igreja ia reconhecer que a falta de Jesus traz consequências graves? A falta de Jesus traz depressão. A falta de Jesus traz frieza espiritual, traz deserto espiritual. A falta de Jesus faz com que as pessoas entrem numa sequidão espiritual, e essa sequidão vai trazer problemas e sequidão em todas as demais áreas da nossa vida. Porque se o espiritual está morto, se o espiritual está fraco, falido, então ainda mais como é que não está o emocional, ainda mais como é que não vai estar a família, como é que vai estar as outras áreas da vida, como é que vai estar a paz de uma pessoa que espiritualmente ela está passando por um processo de mortificação. Não sei nem se existe essa palavra, mas acabei de criar aqui, tá certo? Depois passo a mensagem pro Aurélio, né, para colocar no dicionário da língua portuguesa, se não existir, tá certo? Então, se o espírito está morto, como é que uma pessoa vai dormir em paz?
como é que a pessoa vai ter saúde? Como é que a pessoa vai estar bem emocionalmente? Se o espírito está morto. Não foi Isaías que profetizou? Deus falou pela boca dele e disse: eis que todas as coisas já se passaram, eu faço nova todas as coisas. Ora, se o profeta já disse que o Deus é aquele que faz nova todas as coisas, então logo significa que nós temos que estar de pé espiritualmente, porque nós só podemos perceber as coisas novas que Deus faz se a gente estiver espiritualmente de pé. Não foi ele que disse, depois que ele disse, todas as coisas se fazem novas, em outras traduções ele diz, eis que eu faço uma coisa nova, porventura não percebeis? Entenda que o que Deus faz de novo vai depender, se vai acontecer ou não, se a gente vai viver o novo de Deus ou não, vai depender da nossa percepção. Ele disse, eis que eu faço uma coisa nova, porventura não percebeis? Mas como perceber se o espírito estiver morto? Como é que vai perceber as coisas espirituais se o espírito estiver mortificado? Se o que é espiritual só pode se discernir espiritualmente. As coisas do espírito só se entende através do espírito. Então como é que nós vamos ver, perceber e viver algo que começa na esfera espiritual se nosso espírito estiver dormindo? Então foi isso que aconteceu naquela igreja chamada Lázaro. Jesus, ele se ausentou por alguns dias, e por alguns dias, foi o tempo necessário que Lázaro saísse da enfermidade para a morte. E muitas pessoas estão enfermas espiritualmente, outras já morreram espiritualmente, mas tudo começa da enfermidade espiritual. Tudo vem começar de uma pequena frieza, de uma decepção, de uma tristeza, de um problema emocional, de um trauma, de uma decepção que vai gerar angústias, perturbações, traumas, vai gerar decepção, desilusão, e as pessoas, sem ao menos que elas percebam, elas acabam ficando enfermas espiritual. Por isso que a igreja hoje, ela tem que tratar também, não só do espiritual, nós defendemos que a igreja também tem que tratar do emocional. O emocional não é mais só problema para os psicólogos, mas também é um problema para a igreja encarar. Não adianta a gente olhar aqui para a sua vida espiritual, querer te acender espiritual, se sua alma está ferida. Tem que tratar primeiro a alma. Tem que curar primeiro os traumas. Tem que cicatrizar as feridas. Para que você venha a despertar espiritualmente. Porque foi justamente da enfermidade, Lembre-se que o que chegou para Jesus é que Lázaro estava enfermo. Jesus, Lázaro, teu amigo está enfermo. Você não vai lá? E Jesus, sim, eu vou. Mas só que ele decidiu demorar 4 dias para chegar lá. Para quê? Para que as pessoas entendam que sem Jesus, espiritualmente falando, as pessoas não conseguem se manter de pé. Não foi ele que disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Ele está morto, mas esta morte era para que o nome de Deus seja glorificado. Então nós tiramos esse ensinamento. Nós temos que trazer o Espírito Santo para a nossa vida. Mas para a gente trazer o Espírito Santo para a nossa vida, a primeira coisa é reconhecer que nós estamos precisando do Espírito Santo. Como é que alguém vai pedir água para beber se não tiver com sede? Como é que alguém vai pedir comida se não tiver com fome? Deus é a mesma coisa. Como é que uma pessoa vai pedir mais de Deus se ela não tiver sede e fome da presença de Deus? Se ela não reconhecer que seu ventre espiritual está vazio, faminto, precisando de Deus?
Então foi o que aconteceu. Quando tanto Marta quanto Maria disse, se o Senhor estivesse aqui, ou seja, pelo fato, ela reconheceu que pelo fato da sua ausência, que a sua ausência gera morte. A sua ausência. E quando ela reconheceu isso, então Jesus disse, aonde puseram? Então levaram ele até lá. Até onde? Até a igreja chamada Lázaro. Se tiver aqui um percentual bom aqui hoje, de pessoas que reconhecem que está precisando de Deus, há uma ausência. Não, pastor, mas eu já sou batizado do Espírito Santo, eu conheço a Bíblia, eu oro, eu não falto culto. Mas se mesmo assim, você reconhecer que ainda há um vazio, que nem Marta e Maria reconheceram, porque Marta, Maria e Lázaro já eram amigos íntimos de Jesus. Ela podia ter dito, não foi por causa da ausência de Jesus, não, porque nós somos amigos dele. Ele é amigo de Lázaro. Não foi, a morte de Lázaro não foi por causa da ausência. A morte dessa igreja não foi por causa da ausência. Mas ela reconheceu, foi porque o Senhor não estava aqui. Ainda que você tenha intimidade com Deus, nós devemos sempre reconhecer que ainda há uma falta, ainda há um lugar, ainda há um espaço, ainda há uma lacuna a ser preenchida. É necessário que a igreja reconheça que por mais que você tenha amizade, intimidade com Deus, mas ainda não é suficiente, você ainda não está pleno, você ainda não está satisfeito. Há uma sede, há uma necessidade, há o amanhecer de cada dia. Há uma fome por mais de Deus. Aí esse anseio assim, que nem o salmista, assim como as corças brama pelas correntezas das águas, assim a minha alma suspira, anseia por ti, ó Deus da minha salvação. Então, quando a cada amanhecer do seu dia, você tem esse sentimento de dentro de você, então começa a percorrer e a ser criada em tua volta uma atmosfera para um avivamento. Começa a vir uma presença de Deus, e essa sede, essa atmosfera, ela atrai a presença de Deus. Foi como ele disse para Maria. Então, depois que ela falou, se o Senhor estivesse aqui, então ele disse, aonde? Onde é que ele estava? Vou para lá agora. Onde ele diz, onde é que tem alguém com sede, eu vou para esta casa agora. Onde é que tem um grupo de pessoas com sede, clamando, reconhecendo que a minha ausência traz prejuízos. Aonde tiver, Jesus vai entrar lá, vai entrar lá. Sim. Jesus vai manifestar ainda mais aqui. Pastor Renato, mas já foi muito poder, já foi muito poder. Mas Pastor Renato, Jesus já falou aqui hoje. Mas também Jesus não conversava com Lázaro, não sentou na casa. Lázaro e Jesus não fizeram refeição junto. E mesmo assim, foi porque o Senhor não estava aqui, por isso que ele morreu. Eu reconheço. Aqui hoje ele já falou. Aqui hoje ele já se manifestou. Mas eu reconheço que se ele aumentar ainda a sua presença aqui, se ele descer aqui hoje com seus exércitos, eu declaro em nome de Jesus que toda e qualquer morte vai ser exterminada aqui deste lugar da tua vida, da tua casa. Em nome de Jesus vai ser qualquer morte espiritual vai ser exterminada da vida desta igreja, de cada pessoa, do coletivo e do indivíduo. A presença de Deus ainda vai fazer milagre. Se tiver alguém aqui ainda sedento, o Senhor já desceu aqui e já falou forte. Mas se tem alguém com a sensação, não, mas ainda eu não estou satisfeito, ainda eu preciso mais de Deus, eu preciso de Deus. Eu sei que Deus está aqui, mas eu não estou me sentindo satisfeito.
satisfeito, ainda há um vazio, ainda há uma angústia. Eu preciso de Deus. Se tiver 10 pessoas aqui hoje, Deus vai fazer o mover. Deus vai ressuscitar Lázaro aqui hoje. Eu vou dizer que essa palavra soa tão profética. Deus vai ressuscitar Lázaro. Se alguém reconhecer, não, mas aqui eu já estou gordo aqui da presença. Mas se mesmo assim tu reconhecer Jesus, eu sou aqui como Lázaro. Eu estou me sentindo morto. Eu já senti aqui a presença de Deus, mas eu particularmente falando, mas ainda parece que tem uma banda que ainda está morta ainda. Eu quero ressuscitar. Eu quero ressuscitar hoje. Eu não me sinto pleno de Deus ainda não. Quem é que sente a mesma coisa? Quem é que está com aquela sensação assim, rapaz? Deus falou aqui, mas ainda não, eu não estou satisfeito não. Quem é que está com aquele sentimento de Maria? Assim, se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quem é que está com aquele sentimento aqui, que é uma morte, aqui, uma insatisfação pessoal? Se tiver aqui 10 pessoas insatisfeitas pessoalmente, então significa que nós temos aqui uma insatisfação coletiva. E onde tem uma insatisfação coletiva por Deus, Deus desce. Deus não desceu na sepultura de Lázaro, porque todos estavam dizendo, se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. Outros diziam, se ele estivesse aqui, ele teria curado, assim como ele curou o cego. Então todos reconheceram que aquele luto, aquelas lágrimas, aquela depressão que se passava naqueles dias em Betânia, era em decorrência da ausência de Jesus. Está sentindo um vazio aqui ou não? Não está nada. Mas é de fome ou jantou? É para jantar? É do Espírito, né? Então pronto. Se tiver 10 desse jeito. Pois faz que nem Maria, faz que nem Marta. Começa a chamar por Ele. Declare para Ele. O problema que está na minha vida é a tua ausência. Hoje nós não vamos falar em presença, porque o que atrai é você falar de ausência. O que atraiu Jesus para o barco de Pedro, depois que ele passou a noite, uma madrugada e não pescou nada, foi a ausência de peixe. A ausência de peixe atraiu Jesus. Então a ausência de Jesus no meio de um povo que reconhece o problema, é a tua ausência, Jesus, na minha vida. Aí ele desce. Porque não faz sentido ele multiplicar peixe num barco que já está cheio de peixe. Tem sentido isso? Está cheio de peixe, ele vai descer nesse barco para quê? Mas se tiver aqui barco aqui dizendo, eu passei a noite toda, não senti nada. Eu já estou com 6 meses, não senti nada. Já teve aqui o louvor, já teve palavra, já teve saudação, mas ainda eu não senti o suficiente. Então ele vai descer nesse barco. Se tiver 10 barcos aqui, ele vai descer no barco e vai multiplicar peixes no barco. E os peixes do barco vai dividir para os demais peixes, porque senão nós vamos a pique de tanta glória.
É esse sentimento de insatisfação que vai trazer a presença dele. Senhor, isso aconteceu porque eu tenho um pouco de Ti. Senhor, eu reconheço que se o Senhor encher o meu barco hoje, Senhor, eu reconheço que isso não acontecerá mais. Eu reconheço que se o Senhor chegar nessa sepultura, Lázaro ressuscitará. Pois se você reconhece isso, você que está dizendo isso, se você reconhece isso, pois tira a pedra da porta desse sepulcro, tira. Foi a primeira coisa que Jesus disse quando chegou lá. Quando ele chegou lá, Maria disse: mas já cheira mal, porque já faz 4 dias. Então Jesus disse: eu já te falei que se creres verás a glória de Deus. Tirai a pedra. Tira a pedra da porta desse sepulcro, vai. Tirar a pedra se permitir. Se permita. Tira a pedra e deixa ele entrar. Tira a pedra da preocupação da tua mente e deixa ele tirar Lázaro dessa sepultura. Tira a pedra da incredulidade e deixa Jesus chamar Lázaro dessa sepultura. Mas Lázaro está ferido. O Lázaro que está dentro de mim está machucado. Esse Lázaro que está dentro de mim, ele está dilacerado. Eu digo que Lázaro agora é o teu coração. Eu digo que Lázaro é a tua alma e teu espírito. Mas quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora, do jeito que ele estava, em estado de decomposição, com faixas nas mãos e nas pernas, e um lenço em volta da sua cabeça, dessa mesma forma ele saiu. E quando ele saiu, do jeito que ele estava, ele saiu. Então Jesus disse: tira as faixas e o lenço do seu rosto e deixa ele ir. E viva. Tirai as faixas, os lenços e viva. E viva. Viva. Já que você já reconheceu que a falta de Jesus faz isso aí, e agora que Jesus está na porta desse sepulcro, a porta do sepulcro está diante de você, agora tira a pedra, e ainda que o Lázaro aí do seu coração esteja ferido, ainda que Lázaro esteja se sentindo indigno, ainda que esse Lázaro no seu coração esteja falando: mas eu pequei, eu sou indigno, ainda que esse Lázaro se sinta indigno, deixa ele sair para fora, que Jesus vai curar, Jesus vai perdoar, Jesus vai sarar, vai libertar, Jesus vai dar vida. Não, mas eu pequei. O Lázaro que está dentro de mim está se sentindo indigno. Mas eu quero te dizer que também está escrito que se te arrepender do teu pecado e pedir perdão, Jesus é fiel e misericordioso para te perdoar. Deixa Lázaro sair para fora, mediante de qualquer situação e circunstância. Deixa ele sair. Jesus vai curar. Jesus vai sarar este trauma. Jesus vai curar esta ferida. Jesus vai perdoar os pecados. E por fim Jesus vai avivar, vai acender a lâmpada. Jesus vai acender a candeia. Jesus vai fazer você cantar de alegria. Jesus vai libertar dessa depressão. Você vai cantar, porque quem está com depressão não canta. Mas você, eu declaro, você vai cantar hoje, porque a depressão vai embora.
Ai, cadê? Quantos Lázaros já estão saindo aí? Quantos já tiraram a pedra? Quantos tiraram a pedra, se permitam. Você, pastor, como é que eu faço para tirar essa pedra? Simplesmente você vai falar para Jesus: Jesus, eu me permito, vem. Lázaro pode sair para fora, e quando ele sair, pode dar sinais. O seu grito é sinal de que Lázaro já saiu para fora. O seu